Olá a todos, nesse momento nós vamos iniciar uma abordagem sobre pele, sobre fisiologia da pele e vou trazer alguns fundamentos aqui para você, para que você tenha um melhor entendimento sobre a pele, sobre os peelings químicos e sobre as diversas possibilidades de tratamento. Eu vou trazer para vocês também alguns fundamentos de algumas ideias e de alguns conceitos que eu tenho no meu dia a dia, para que quando eu venho trabalhar com peeling, eu não venha errar nesses pontos, desde a origem do produto, a literatura científica e algumas bases que são primordiais para que você entregue tratamento, ou melhor, procedimentos de qualidade, com resultado na sua clínica. Eu espero que a partir desse momento isso venha ampliar a sua visão e trazer um pé no chão muito mais firme na hora que você for executar algum tratamento, na hora que você for executar um procedimento. Primeira coisa, quando eu vou falar de qualquer procedimento que eu vou executar, de qualquer tratamento estético, eu preciso de um tratamento que seja eficaz. Mas, se esse tratamento for eficaz, ele não é seguro, então não tem como. Então, a base que nós temos que ter nos nossos atendimentos, na nossa clínica, no nosso procedimento é segurança e eficácia. E quem vai nos nortear sobre a segurança e eficácia de um procedimento é a literatura científica. Então, nós vamos nos guiar através da literatura científica para entender sobre a fisiologia, sobre o mecanismo, sobre os fundamentos, os riscos e as complicações. É um grande problema quando nós começamos a executar diversos tratamentos, diversos procedimentos e nós não temos um embasamento científico ou um conceito de entendimento da fisiologia daquele procedimento. Então, assim, quando você for executar um tratamento, um procedimento, é importante se atentar que se tal técnica está muito bem fundamentada cientificamente. Eu entendo que existem alguns conceitos, alguns procedimentos que não estão ainda publicados na literatura e são descobertas. Nem tudo que a gente vai executar na nossa clínica já tem publicação na literatura científica, tá? Principalmente quando se trata de uma técnica ou um procedimento que está sendo executado de forma off-label, ok? Mas nós temos que ter um embasamento científico e priorizar que tudo que nós vamos executar na nossa clínica tenha um embasamento na literatura. Se a gente não se embasa na literatura, qualquer informação que a gente vê na mídia, qualquer informação que a gente vê na internet, em qualquer lugar, nos traz insegurança, nos traz incerteza e, consequentemente, nos prejudica na hora de executar o tratamento ou procedimento e até de responder a questionamentos dos nossos pacientes. Então, a gente tem que entender hoje que os nossos tratamentos estéticos, eles não estão resumidos somente em aplicar um procedimento, em saber um protocolo. Vai muito além disso. Eu tenho que entender as contraindicações, eu tenho que entender e passar para o meu paciente os riscos e as complicações, eu tenho que lidar tanto com o pós-procedimento imediato como tardio. É muito tranquilo, é muito simples eu executar qualquer técnica, mas eu preciso entender, será que após a execução do procedimento eu consigo lidar com o pós-procedimento, seja no quesito reações adversas, seja no quesito intercorrências? A gente não tem que pensar somente nisso. E ao decorrer, ou melhor, a gente não tem que pensar somente na execução da técnica, mas das complicações, dos riscos, das intercorrências. E muitas das vezes nós vamos conseguir isso como? Verificando a literatura científica, vendo em livros, fazendo cursos, trocando e absorvendo a experiência de quem já domina o assunto. E um ponto importante que eu tenho que ressaltar para vocês é: quando você for aprender com alguém, veja se a pessoa domina o assunto. Veja se ela não é aventureira. Então, assim, dentro dessas questões, nós temos muitos aventureiros que dão curso, dão aula e não dominam o procedimento, ok? Eu mesmo, eu ministro diversos treinamentos, diversos cursos. Se você já me conhece, eu tenho mais de 10 cursos aí, de vários assuntos. Só que, antes disso, eu tenho uma experiência de 8 anos. Eu não comecei ontem, não comecei há 2 semanas. E principalmente o final, por exemplo, que foi um dos cursos que eu tenho, que eu ministro, eu demorei 2 anos para começar a ensinar. Antes, eu fiquei preocupado em entender os meus pacientes, em desenvolver uma experiência clínica boa, validar a técnica, validar o procedimento, para que eu conseguisse ali entregar a resposta e resultado.
É muito fácil hoje nós encontrarmos no mercado pessoas que estão ensinando coisas que elas nem dominam, que elas nem sabem lidar com as complicações, com as intercorrências e principalmente não desenvolver uma boa curva de aprendizado. Como que a gente vai aprender com alguém que não tem uma boa curva de aprendizado? Vai aprender o quê? Essa pessoa, quando esse professor que te ensinou, que te ensina, quando você tiver uma intercorrência, ele vai conseguir te ajudar como? Se ele não sabe lidar com o procedimento, ou melhor, se ele não domina o procedimento. Então, a gente tem que ser muito crítico com quem nós vamos aprender. E temos que questionar, perguntar o tempo todo. Então, a formação e o respaldo, ou melhor, a curva de aprendizado com quem a gente aprende é muito importante. Senão a gente começa a aprender errado, ou aprende e não consegue ter ajuda de quem está ensinando ou está te mentorando, ok? Outro ponto importante para que a gente tenha segurança na nossa clínica e tenha procedimentos eficazes é a procedência do produto. Nós temos produtos hoje que a gente vai adquirir de uma farmácia A, B ou C. Você pode observar que, principalmente se tratando de farmácia de manipulação, a farmácia A, muitas das vezes, ela não manipula com a mesma qualidade da farmácia B ou C, ok? Então, quando nós vamos comprar de uma farmácia e nós gostamos, nós não temos que ficar apegados somente ao preço do produto, o produto mais barato. Porque muitas das vezes você consegue um produto mais barato, mas não tem qualidade, não tem estabilidade. Não tem ali um produto que vai me entregar um resultado. Isso já aconteceu muito. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou passar uma farmácia de manipulação, indicar uma farmácia de manipulação, eu só indico para os meus alunos farmácias que são de confiança, farmácias onde eu realmente compro os produtos. E eu não quero nenhum vínculo com farmácia hoje, por quê? Porque eu fico preso, né, numa questão comercial. E hoje eu não ganho nenhuma comissão de nenhuma farmácia. Então eu não ganho, por exemplo, ganho uma porcentagem por indicação ou um benefício por isso. Eu não quero isso, senão eu fico totalmente vinculado. Então eu gosto de comprar da farmácia A, B, C e eu vou testando o produto. Não gostei da experiência, não gostei da base que veio, não gostei da estabilidade do produto ou da comunicação da farmácia, eu já troco. Então eu vejo que alguns profissionais eles compram, por exemplo, dentro do estado dele e a farmácia muitas das vezes é de outro lugar. Felipe, me passa o contato de uma farmácia no meu estado. Eu não vou saber, muitas das vezes, porque eu não comprei daquela farmácia. Eu não testei, eu não experimentei, eu não conheço. Então, eu só indico farmácia na qual eu já conheço e testei. Se você quiser comprar em qualquer farmácia de manipulação da tua escolha, fique a critério. Se é uma farmácia de sua confiança, ótimo. Se você não conhece, compra onde eu estou indicando. Então, vocês não vão ter a mesma resposta. Vocês não vão ter o mesmo resultado no produto, na manipulação. E principalmente se tratando de farmácia de manipulação, onde a gente não tem uma averiguação, como eu posso dizer, de laudos, de análises frequentes, como na indústria, na produção de um produto, nós temos que ter uma boa farmácia de manipulação. Então, tem que ser escolhida a dedo, ok? A dedo. E quando eu vou fazer uma técnica, um procedimento, será que aquela técnica, aquele procedimento que eu estou utilizando, ele tem uma fisiologia ali que faça algum sentido, né? Será que ele está de acordo com a literatura ou não estando de acordo ainda com a literatura porque não tem nenhuma publicação? Será que faz algum sentido fisiológico para executar a técnica? E quando eu executo uma técnica, né, um procedimento, quanto eu domino daquilo? Né? Será que é uma técnica de maior complexidade ou de menor complexidade? Quanto mais complexa for a técnica, menos, ou melhor, mais ela vai requerer de mim uma curva de aprendizado maior, para que eu consiga ter um procedimento seguro e eficaz. Então, todos esses pontos são importantes na hora de executar o procedimento. E se você está falhando em algum deles, está desconsiderando algum deles, eu sugiro que você comece a analisar e considerar para que você tenha segurança nos seus tratamentos, segurança nos seus procedimentos e consiga entregar resultados eficazes. Se a gente não entrega procedimentos que são eficazes para os nossos pacientes, infelizmente, nós não fidelizamos. Esse é o principal problema. Então, de nada você adianta muitas das vezes fazer tráfego, fazer anúncio, capita, faz parceria e você não tem tratamentos que são eficazes. Esse é um grande problema. Ou muitas das vezes você tem tratamentos eficazes, mas são procedimentos que não são seguros. De cada 10 pacientes que você atende, 5 dá complicação. 5 tem intercorrência. Será que vale a pena? Isso que a gente tem que começar a pensar. Então, tem que ter procedimentos que são seguros,
e eficazes. Eu tenho que ter uma boa análise crítica do que eu estou colocando na minha clínica, nos meus atendimentos. Quando eu falo de farmácia de manipulação, por exemplo, nem toda farmácia de manipulação, por mais que tenha um farmacêutico que esteja dentro da legalidade, tem um parâmetro bom de ética, ou é a melhor opção para você utilizar. Muitas das vezes, a farmácia de manipulação que você adquire um produto, como eu posso dizer, ela tem tudo dentro da legalidade, mas os produtos não têm qualidade. Pode acontecer. Não é porque tem um farmacêutico ali como responsável técnico que vai ser uma farmácia que vai ter produtos de qualidade. Não é, gente. Eu sou farmacêutico, né? Uma das minhas graduações é em farmácia e eu sei bem disso. Eu conheço a manipulação, eu conheço esse mercado por dentro também. Então, assim, a gente tem que ser muito crítico onde nós compramos, onde nós adquirimos os produtos, as formulações, para que a gente consiga aí trabalhar com eficácia. É muito fácil hoje eu comprar um produto industrializado e ter uma boa resposta, porque o produto industrializado ele já vem com uma série de análises, de validações, diversos testes que são solicitados pela própria Anvisa. Um produto manipulado, não. Então, um produto manipulado, para ele ser eficaz, ter uma boa resposta, eu preciso comprar de uma farmácia que tem produtos de qualidade e que aquela farmácia ali, ela me entregue o que eu estou pedindo, solicitando. Porque já me aconteceu de eu pedir para uma farmácia, olha, eu gostaria de uma base oil free, que seja uma base não pegajosa, porque a pele do paciente é oleosa e, consequentemente, me veio uma base que era extremamente pegajosa, pesada, oleosa e, consequentemente, o que eu ia ter? Comedogênese, né? E aqueles ósseos, os poros, iam ficar obstruídos e o paciente ia desenvolver quadro de acne ou ia favorecer quadro de acne. Então, a gente tem que se atentar muito bem à farmácia onde nós estamos comprando, principalmente quando nós vamos trabalhar com manipulação, tá? Com produtos manipulados. Senão, vocês não vão ter tratamentos, peelings, procedimentos que são eficazes. Se a gente não começa a passar por esse senso crítico, nós começamos a fazer os procedimentos e achar que está tudo bem. E achar que o que a gente aprendeu ali não funciona. Porque muitas das vezes nós pulamos diversas etapas, ok? Eu queria falar um pouco disso antes da gente começar mesmo a falar de pele, entender um pouco mais sobre a fisiologia da pele, para daí eu embasar muito melhor. Quando a gente fala de pele e dos fundamentos da pele, então, nós precisamos entender que a nossa pele tem múltiplas camadas, perfeito? Então, nós temos a nossa epiderme, derme, subcutâneo. A literatura, segundo alguns autores, considera a epiderme em 3 etapas, sendo epiderme, derme e subcutâneo. Alguns outros autores consideram que a nossa pele só tem epiderme e derme, sendo derme superficial e derme profunda. Independente de como é o seu entendimento a respeito, nós vamos focar muito, enfatizar muito sobre epiderme e derme hoje. Entender que a epiderme ela tem as suas múltiplas camadas, a derme está formada em 2 camadas, onde nós temos a epiderme com 5 camadas, desde ali a superfície onde nós temos o extrato córneo e a sua última camada onde está a camada basal, ok? Guarde bem esse ponto aí que é importante. Quando nós vamos trabalhar com pele, nós precisamos entender que a nossa pele é o maior órgão do corpo humano, o maior. Esse órgão ele tem uma responsabilidade de ser uma barreira. E por ser uma barreira, ele evita a entrada de agentes químicos, físicos, reduz impactos mecânicos, ele ajuda no controle da temperatura, ele ajuda nós a percebermos o ambiente, sentir, né, ter uma perspectiva, nós conseguimos sentir o frio, sentir o calor, muito da questão tátil. Além disso, nós temos como a pele com a função de absorção de radiação ultravioleta, que através da absorção da radiação solar, por exemplo, o nosso corpo ele sintetiza a vitamina D e, consequentemente, estimula diversas funções bioquímicas. Então, a nossa pele tem diversas funções importantes. Em algum momento, a nossa pele ela pode apresentar uma instabilidade, né? Seja de um comprometimento da barreira cutânea, de um comprometimento dessa pele, onde vai gerar um desequilíbrio, gerando uma hiperatividade de glândula sebácea, gerando uma hiperatividade dos queratinócitos, gerando uma hiperatividade dos melanócitos, gerando uma hiperatividade dos fibroblastos.
Quando eu tenho hiperatividade de queratinócito por um agente inflamatório, por um comprometimento de barreira cutânea, por algum efeito sistêmico, nós temos um processo de hiperqueratinização. E essa pele, consequentemente, ela começa a ficar densa, espessa, grossa, onde nós começamos a ver um excesso de células mortas. Então, nós precisamos identificar, avaliar a causa daquele fator para que nós consigamos tratar. Se o meu paciente ele tem uma hiperatividade dos melanócitos, né, das células de melanina, consequentemente, nós temos a produção excessiva de pigmento, gerando aí hiperpigmentações do tipo melasma, hiperpigmentação pós-inflamatória e diversos distúrbios de pigmentação com excesso de melanina. Muitas das vezes pode estar relacionado a um fator hormonal, pode estar relacionado também com fatores sistêmicos. Nós podemos ter uma relação com fatores extrínsecos e intrínsecos, fatores extrínsecos se tratando, por exemplo, da radiação ultravioleta e assim por diante. Quando nós temos uma hiperatividade de outra célula, que é o fibroblasto, por exemplo, nós podemos ter cicatrizes hipertróficas, queloides ali presentes na região, onde por uma resposta inflamatória, o meu fibroblasto ele pode produzir muito mais colágeno. Então, esses desequilíbrios, eles podem ocorrer no nosso organismo e pode estar relacionado a um fator intrínseco ou um fator extrínseco, seja por um fator interno ou externo. E isso tem que ser muito bem mensurado. Muitas das vezes, a nossa pele ela apresenta diversas reações, diversas, como eu posso dizer, complicações, manifestações clínicas em decorrência de alterações que estão ocorrendo dentro do nosso organismo. Então, a nossa pele, muitas das vezes, ela reflete que o nosso corpo não está bem. Algumas disfunções estéticas que nós podemos ter e que nós conseguimos até tratar com peelings, como, por exemplo, acne, rosácea, dermatite, manchas, psoríase, flacidez, rícides. Nós podemos ter uma coloração disforme através, por exemplo, de uma hiperatividade ou de uma hipoatividade dos melanócitos e, consequentemente, gerando hipocromias ou hipercromias. Nós podemos ter alterações como lesões elementares no tecido, onde nós temos uma proliferação celular acompanhada de hiperpigmentações, depósito de pigmento ali. Então, todas essas alterações, elas podem se apresentar na nossa pele em consequência de algum fator sistêmico, fator hormonal, de um fator imune, por conta de uma alimentação, por conta de um fator patológico, ou até de um problema genético, ou uma ação epigenética também, ok? Dentro das disfunções estéticas, nós temos disfunções que são epidérmicas. Então, a gente falou de algumas disfunções que nós podemos ter. Quais são as principais disfunções que geralmente são epidérmicas? Nós temos quadro de acne, que pode ser gerado por hiperqueratinização, hiperatividade dos queratinócitos. Nós podemos manchas senis, ou melasma epidérmico, que está relacionado a uma pigmentação, onde por um fator hormonal, epigenético ou até genético gerou pigmentação. E esse pigmento depositado, ele se depositou ali da camada basal para a superfície. Nós temos ali a hiperpigmentação pós-inflamatória epidérmica, onde após um quadro de hiperpigmentação, esse pigmento também se depositou na epiderme. Nós temos alterações como a rosácea, por exemplo, que ela pode ser principalmente de característica por uma alteração epidérmica relacionada a um comprometimento da barreira cutânea. Então, quando eu falo de uma disfunção estética que ela é epidérmica, se eu atuo a nível de epiderme, atingindo somente epiderme, eu consigo resolver ou controlar muito bem essa disfunção estética, se tratando, por exemplo, de uma profundidade de um peeling. Então, para esse tipo de disfunção, um peeling epidérmico, um peeling superficial é de alto nível de eficácia, ok? Quando nós falamos de disfunções dérmicas, né, como flacidez, rítides, olheiras ou até o melasma dérmico, eu preciso chegar na minha derme, atuar a nível dérmico para ter uma resposta. Porque a minha derme, ela está abaixo da epiderme, correto? Veja ali, epiderme acima, a derme abaixo. Se eu trato uma disfunção dérmica somente a nível epidérmico,
Na maioria das vezes, eu não tenho uma excelente resposta. Ou posso até ter uma resposta ali, mas com baixa efetividade clínica. Então, guardem com vocês essa mensagem. Eu preciso atingir a camada alvo. Quando eu vou analisar uma disfunção estética, quando eu vou avaliar, diagnosticar uma disfunção, eu preciso entender em qual camada de pele aquela disfunção está depositada. E daí, eu atingindo a camada-alvo, consequentemente, eu consigo uma boa resposta terapêutica. Uma das disfunções estéticas que nós vamos encontrar facilmente no nosso consultório é o quadro de acne, tá? E a primeira coisa que a gente precisa entender quando o paciente tem ósseos dilatados, os famosos poros dilatados, o que acontece? Eu preciso controlar essa oleosidade, porque aqueles ósseos eles estão dilatando porque ele está com muita produção de sebo. Então, o melhor tratamento para a gente reduzir os ossos dilatados é controle da oleosidade. Então, muitas das vezes nós ficamos pensando, vou fazer um microagulhamento, vou fazer um laser, um peeling, não sei o quê. Foque em fazer um tratamento, seja de peeling, ou de laser, ou o que for, que venha controlar a oleosidade, ou até um tratamento de forma sistêmica, que venha reduzir a oleosidade. Consequentemente, os ósseos eles vão reduzir de tamanho, porque ele vai ter menos acúmulo de sebo. A gente precisa entender que a acne ela é gerada por um fator genético ou epigenético, gerando um aumento da produção de sebo, tá? A hiperatividade da glândula sebácea, podendo ou não apresentar quadro inflamatório. Então, se você tem uma produção de sebo excessiva e forma vários comedões, você tem acne. É um acne grau 1, mas não deixa de ser acne, ok? A acne, por exemplo, nós temos ali formações de pontos brancos ou pretos, tá? Sem processo inflamatório, que é caracterizado como acne grau 1. Quando começa a apresentar pústulas, por exemplo, e pápulas, que começa a apresentar inflamação, é uma acne grau 2. Quando essas pápulas e pústulas elas começam a evoluir, por exemplo, para nódulos, consequentemente, nós temos uma acne grau 3. E quando a gente acompanha para cistos, nós temos uma acne grau 4. Então, veja essa ilustração, por exemplo. Acne grau 1, com ausência praticamente de inflamação, tem um pontinho ou outro ali de inflamação, mas é mínimo. Então, é considerada uma acne grau 1. Agora, múltiplas lesões inflamatórias de pápulas e pústulas na região, onde já tem um relevo na pele ali presente, né? Com processo inflamatório, já apresentando um incômodo e muitas das vezes coçando ali a pele, trazendo um desconforto para o paciente, nós temos uma acne grau 2. Quando isso evolui para uma acne, por exemplo, com maior intensidade, começou a apresentar nódulos na região, acne grau 3, e grau 4 formando cistos. É um grande erro nós tratarmos acne grau 3 e grau 4 somente com peeling químico. Tratamento de acne grau 3, grau 4 é de forma sistêmica, seja por via de medicamentos ou até tratamentos que vão tratar ali de forma sistêmica. Se você está tratando uma acne grau 3 só com peeling químico, eu lamento te informar. Toda vez que o peeling químico acabar, você parar de fazer o tratamento, ela volta. E a gente tem que entender que nós não temos que ficar só numa questão paliativa. Nós temos que ficar num momento ali e procurar resolver o problema do paciente. Resolver a acne persistente. Assim, quando é acne grau 3, na maioria das vezes, eu faço ali uma análise, solicito alguns exames, mas dentro do fator e da condição, na maioria das vezes, eu encaminho para o dermatologista, já mostrando e mensurando o que foi feito, se foi feito algum tratamento e detalhando mais sobre o caso. E ali o dermatologista, na maioria das vezes, vai seguir com o tratamento de isotretinoína, de uso oral, para que tenha ali uma redução da hiperatividade da glândula sebácea. Então, assim, eu vejo que existe uma demonização muito grande da isotretinoína. Quem demoniza a isotretinoína nunca precisou fazer uso ou nunca parou para estudar a respeito. Um grande problema que a gente tem hoje, que é sério, é que nós gostamos de dar opinião de coisas que a gente não conhece. Nós damos muita opinião do que a gente não conhece. Por muito tempo, eu já dei muita opinião do que eu não sei, do que eu não conheço. Hoje eu não faço mais isso. E a gente precisa aprender a opinar sobre o que a gente conhece. Se a gente não conhece, nós não opinamos.
E se nós queremos opinar, nós devemos procurar o entendimento e o conhecimento. E ao decorrer dessas aulas, nós vamos trabalhar um pouco disso. Nós vamos combater a desinformação através da informação, através da literatura científica, através do que tem publicado cientificamente, levando vocês a terem resultados de verdade, ok? E atendendo dentro dos seus limites do que a gente pode fazer. Se a gente não consegue prescrever, tratar de forma sistêmica o paciente, nós mandamos para outro profissional. Muitas das vezes a alimentação não é de questão de, como eu posso dizer, de conseguir prescrever algo. Muitas das vezes a alimentação é de conhecimento. Tem vários procedimentos, vários tratamentos, por exemplo, que eu posso fazer, mas eu não domino. O que eu faço? Eu mando para outra. Semana mesmo veio uma moça me pedir para fazer procedimento de rinomodelação, né? Preenchimento com ácido hialurônico na região do nariz. Eu não faço preenchimento em nariz. Eu trabalho com preenchimento, mas não faço nariz. Não domino a técnica. Eu fiz e encaminhei para outro profissional, sem nenhum problema. Então, nós temos que parar com isso de querer fazer tudo, dominar tudo. Nós não conseguimos na maioria das vezes. Não dá para ser bom em tudo. Então, muitas das vezes, nós vamos ter que enviar para um outro profissional. Por uma questão de limitação profissional mesmo, ou limitação de conhecimento. Tá? A gente tem que saber lidar muito bem com isso. Se a gente não começa a lidar com essas questões e entender que existe uma limitação até do conhecimento para execução do procedimento, nós não conseguimos ali ajudar o nosso paciente. Então, é o dinheiro que vem, né? Paga uma conta aqui, uma conta acolá, e aquele paciente ele vai embora, ele não volta, e principalmente ele não fica satisfeito, porque você não conseguiu ajudar ele de verdade. Então, a gente começa, em alguns pontos, a gente começa a entender que nós temos limitações. Nós temos que trabalhar em cima das limitações também. Alguns já sabem há muito tempo, ou quem já me conhece há muito tempo, ou acompanha meu Instagram, sabe que eu tenho rosácea, né? A rosácea é uma disfunção estética onde nós temos ali um quadro que muitas das vezes nós temos uma angiogênese intensificada, um comprometimento de barreira cutânea, muitas das vezes por uma razão sistêmica, gerando ali um desconforto, podendo gerar até quadros de formação de pápulas e pústulas, que é a rosácea papulopustulosa. Fiz tratamento, fiz controle por um bom tempo com o dermatologista, que resolveu o meu problema, tá? A minha rosácea, ela se manifestava igual aqui, ó, essa imagem aqui do ladinho, tá? Onde formava uma intensa hiperqueratinização, inflamação, várias pápulas e pústulas, uma rosácea papulopustulosa. E a gente precisa entender que a rosácea papulopustulosa, ela não é tratada da mesma forma que nós tratamos uma acne. E muitas das vezes, com aumento do afinamento córneo, do extrato córneo, nós resolvemos muitas das vezes a disfunção e fazemos um excelente controle. A rosácea não. Se você afina mais essa pele, a disfunção piora. Ela fica mais acentuada. Então, nós precisamos entender a indicar o melhor tratamento através de uma boa avaliação. Então, não é porque uma rosácea papulopustulosa está ali formada que eu vou tratar da mesma forma que eu tratei uma acne. Então, preciso saber identificar. Ao decorrer também das nossas aulas, eu vou trazer alguns casos clínicos comentados, mostrando para vocês um pouco mais sobre o dia a dia dos pacientes, a dor dos pacientes, para que vocês possam entender a situação, não só estética, mas emocional e as condutas de tratamentos realizadas ali, muitas das vezes por um dermatologista, por exemplo, ou por outros profissionais. Então, vou trazer alguns casos comentados também, para que isso fique mais claro e não fique somente na teoria aqui para vocês, tá bom? Então, a rosácea, muitas das vezes, nós temos ali um fator de comprometimento de barreira cutânea, gerando um intenso processo inflamatório, onde a epiderme, o extrato córneo, ele fica comprometido e tudo que é aplicado de forma externa, de forma tópica, ou melhor, tudo que entra em contato com a pele, favorece essa intensa angiogênese. Muitas das vezes nós temos ali até a formação de pequenas telangiectasias ali na epiderme, facilitando ali aquele rubor acentuado. E quando você tem um paciente que ele tem essas telangiectasias em conjunto com a rosácea, super indico que faça ou laser ou luz pulsada para reduzir, ok?
A psoríase é uma disfunção crônica de pele também que nós podemos encontrar em alguns pacientes, tá? É por um fator sistêmico, precisa de tratamento. Existe até alguns medicamentos biológicos que são usados para fazer esse controle. Em alguns pacientes com bom mapeamento e uma orientação epigenética, nós conseguimos ter um excelente controle, mas é uma disfunção onde nós temos também ali, ó, uma intensa descamação acompanhada de inflamação. Ou seja, nós temos um comprometimento de barreira cutânea também por conta de um fator sistêmico, imunológico, ok? Outra disfunção estética, que é acompanhada muito em pacientes que têm pele extremamente oleosa, é a dermatite seborreica. A dermatite seborreica, famosa caspa, ela não é por falta de higiene do paciente, tá? Eu já vi muito ao decorrer da minha infância se falando que, o paciente tem caspa, o paciente não, né? Fulano tem caspa porque não lava a cabeça direito, ou porque não toma banho. Não é isso. A caspa, a dermatite seborreica, ela está muito relacionada à produção de um fungo e, consequentemente, ele aumenta essa inflamação na região. E uma das questões ali a ser trabalhada é o quê? O controle desse ambiente fúngico, né? Daquele ambiente para que nós conseguimos aí, consequentemente, reduzir aquela produção de caspa e de descamação. Quando eu reduzo, como eu posso dizer, com antifúngicos, por exemplo, a produção e a presença daquele fungo, eu consigo um maior controle, um processo inflamatório reduzido. A gente precisa lembrar que a nossa pele, por exemplo, ela tem uma função imune de proteção. E muitas das vezes, por uma produção excessiva de sebo, isso colabora muito com esse desequilíbrio. Então, veja, aqui nós temos fatores sistêmicos, nós temos a questão de fungos. No caso da acne mesmo, a gente tem uma presença de bactérias, principalmente a bactéria da acne aumentada ali, que a gente entra num processo de desbiose dessa pele, favorecendo aí essa alteração. Num quadro de dermatite, por exemplo, além disso, além do processo inflamatório e descamação, nós temos uma sensação de desconforto. A pele coça, irrita, fica aquecida. Então, isso acontece muito em pacientes onde tem uma hiperatividade de glândula sebácea. Consequentemente, esse paciente ele começa a ter descamação aqui na região do nariz, tá? Se o paciente tem barba, a barba pode descamar, no couro cabeludo, dentro da orelha. Quando você vai fazer a avaliação de um paciente, não observe só o rosto, observa atrás da orelha, dentro da orelha, o couro cabeludo desse paciente, se ele não tem alguma disfunção. E por que eu falo isso? Eu tive um paciente, ele veio até mim para tratar alopécia, tá? Alopécia androgenética. E esse paciente, ele tinha uma descamação intensa no couro cabeludo. Falei, olha, você está com uma dermatite seborreica, consequentemente, essa dermatite seborreica, nós vamos conseguir um controle. Eu prescrevi um shampoo para ele, ele começou a utilizar, resolveu muito, mas eu já tinha identificado que ele tinha dermatite ali. Fui fazer sessões de peelings, porque ele também fez tratamento facial. E no rosto dele, ele começou a apresentar também dermatite. E qual dermatite que era? A seborreica. Então, assim, qualquer paciente que você identifica que ele tem uma disfunção estética, somente uma dermatite seborreica, você já documenta na ficha dele. E já deixa ele ciente que qualquer manuseio, manipulação da pele pode gerar uma manifestação dessa dermatite ali na pele. É possível? É. É todo mundo? Não. Pode acontecer. Então, esse paciente, por exemplo, ele teve alguns quadros de dermatite seborreica mesmo no rosto, após as sessões de peeling, porém depois controlou. Fui passando home care, fui observando e controlou. O paciente muito tranquilo. Mas, o que acontece? Muitas das vezes o paciente ele não observa que ele tinha aquela alteração, por mais que seja latente no couro cabeludo, em alguma outra região, e quando você começa a tratar, aquilo se manifesta. Ele vai achar que foi o seu tratamento ou o seu procedimento que causou aquilo. Muitas das vezes é uma coisa que estava ali, e já estava ali por conta de uma alteração ou manuseio cutâneo, isso se manifestou. Uma outra manifestação cutânea que nós podemos encontrar facilmente, principalmente em mulheres, né? No nosso Brasil aqui, é um país tropical, é o melasma. O melasma, ele é uma manifestação de hiperpigmentação, uma hiperpigmentação irregular,
por um fator hormonal, muitas das vezes, tá? Tem uma relação hormonal muito forte e com caráter de inflamação, ou seja, acompanha um perfil inflamatório ali. Muitas das vezes esse paciente ou essa paciente tem um processo inflamatório subclínico e favorece muito a hiperpigmentação, a pigmentação dessa pele. O que a gente precisa entender? Que nós temos uma hiperpigmentação, muitas das vezes por um fator inflamatório, onde o paciente tem uma predisposição a manchar e pode estar relacionado a um fator externo, fator extrínseco, como por exemplo, radiação ultravioleta. Então eu tenho que cuidar dos fatores externos, extrínsecos, tenho que observar se o paciente não tem alguma alteração sistêmica que colabora com isso, fazer um controle e tratar ali de forma paliativa, de forma tópica, ok? Tratando essa hiperpigmentação. Os peelings, eles são excelentes condutas para tratar o melasma, para promover um clareamento, uma despigmentação desse distúrbio de pigmentação. Quando a gente vai tratar uma disfunção estética, é muito fácil, até para quem não tem muito conhecimento com a nossa área, ou culturalmente não conhece a parte estética, não saber relacionar aquilo, ou melhor, de relacionar aquilo muito com uma coisa de vaidade. Só que ao decorrer das aulas, vocês vão entender muito mais claro, principalmente para você que está começando na área agora, que as disfunções estéticas, muitas das vezes, elas geram um problema emocional, geram isolamento social, geram depressão, geram ansiedade e geram diversos impactos sociais. Então, quando a gente trata de pele, principalmente de disfunções estéticas, nós estamos trabalhando, muitas das vezes, melhorando o emocional de alguém, a dor de alguém. Então, antes de criticar alguém por se sujeitar a um tratamento estético, algum procedimento, a gente precisa entender a dor daquele paciente. E muitas das vezes é isso que o paciente tem. Aí, muitas das vezes, nós olhamos o paciente ali, tem uma acne pouca, mas ele tem. Isso causa um extremo desconforto para ele. A gente julgar é tratar por uma questão estética, uma vaidade. Muitas das vezes aquilo causa uma dor muito forte. A gente não consegue, muitas das vezes, se colocar no lugar do outro. Então, na sequência de aulas que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou falar muito também da questão emocional, dos impactos sociais, para que a gente consiga entender que existe uma questão muito de autoestima. Esse é o ponto-chave. Entender essa dor do paciente também, tá? Principalmente quando a gente fala de pele. Quando a gente vai cuidar da pele do paciente, a primeira coisa que eu tenho que frisar é o quê? A avaliação. Saber o que eu estou tratando. Saber o que eu estou avaliando. Se eu não consigo avaliar o meu paciente, se eu não consigo identificar o paciente, o que ele tem, eu não consigo ir para a segunda etapa, que é indicar um tratamento. Eu preciso saber diagnosticar. Não sei. Peço ajuda para outro profissional. Mando para outro profissional. Porque se você não consegue fazer uma avaliação, identificar o que você está tratando, você não pode ir para a segunda etapa. Você não pode indicar um tratamento sem saber o que você está tratando. É um erro muito grande eu tratar um paciente sem saber o que eu estou tratando. Então, primeiro passo, avaliação, diagnóstico, ok? Segunda etapa, eu inicio aí com a minha indicação. Eu indico o meu tratamento, verifico se esse paciente não tem nenhuma contraindicação, ok? Para daí, então, eu monto a minha prescrição. A partir do momento que eu avaliei, eu tenho possibilidade de indicação. E daí eu prescrevo, eu monto o plano de tratamento. Não tem como eu indicar e prescrever algo que eu não conheço, que eu não sei do que se trata, tá? Então, foque muito em entender o que eu estou tratando. E mais uma vez eu vou falar para você. As aulas que eu trarei aqui para vocês, elas vão ajudar também a vocês entenderem e avaliarem os seus pacientes, ok? Também vai ajudar nesse processo. Não abram mão de procurar artigos, livros e se aprofundar no assunto. Muitas das vezes, somente as aulas, elas não vão trazer todo o conhecimento que vocês precisam. É preciso pesquisar, é preciso se aprofundar. Hoje nós temos uma enxurrada de informação na internet e principalmente de conhecimento. Então nós temos aí várias possibilidades de livros, tanto de forma de PDF, livros que são gratuitos, aulas em vídeo, diversos conteúdos, aulas como essa que vai te facilitar o conhecimento, te ajudar a acessar o conhecimento. Isso é muito importante. Segunda coisa, prescrever um tratamento.
tem fundamento científico, que está de acordo com a literatura científica, que é um tratamento eficaz, já pressupondo que você está escolhendo um tratamento eficaz. O paciente precisa dar continuidade. O paciente precisa cuidar diariamente. Precisa de um home care. Home care é necessário. É de extrema importância. E persistir no tratamento. Eu vejo que muitas das vezes o paciente ou o profissional faz uma sessão de peeling, fala, nossa, não deu resultado. Fez 2 sessões de peeling. Nossa, não deu resultado. Quanto tempo você está fazendo tratamento? Faz 15 dias. Gente, faz 15 dias. É um procedimento ou é um milagre? A pele precisa responder. Tem pele que vai responder com 1 mês de tratamento. Tem pele que vai responder com 2, 3. Nós precisamos entender que nós precisamos persistir no tratamento. Não houver persistência, nós não temos resposta. Pode ser o melhor tratamento, precisa persistir. A gente sabe, por exemplo, que o único tratamento, ou único, publicado cientificamente, que pode curar um quadro de acne, se chama isotretinoína. Se o tratamento ele não for feito como a literatura preconiza, como os artigos preconizam, ele não chega nem perto de dar resultado. Por quê? Precisa de persistência, precisa de continuidade. Nós temos, por exemplo, a luz pulsada, que é um tratamento de extrema eficácia. Se ele não for feito de acordo com a literatura, o que a literatura manda, recomenda, o nosso nível de eficácia reduz grosseiramente. Microagulhamento, tratamento de extrema eficácia, bioestimuladores, toxina botulínica. Se não for feito como a literatura preconiza, de como os artigos são preconizados e de como ele está muito bem embasado, não é eficaz. Então precisa de continuidade. Muitas das vezes numa boa técnica ou numa sequência de persistência no tratamento, continuar fazendo. Então, qualquer tratamento de pele, você precisa dar continuidade, persistir, tá? Se tratando de peelings, muitas das vezes, a média de sessões é de 3 a 5 sessões, no mínimo, para a gente começar a observar a resposta. Não tive resposta, faz mais 5 sessões. Então, por exemplo, um tratamento que está ali, média de 10 sessões, passa pelo menos 5 para ter uma resposta. Não teve? Faça mais 5. É assim que a gente começa a observar um tratamento. Não tem como eu fazer uma sessão, 2 sessões e já querer mudar o tratamento o tempo todo. Eu preciso dar continuidade e persistir, porque gradativamente esse corpo vai responder. Não vai ser do dia para a noite. Nós estamos trabalhando com a pele, nós estamos trabalhando com o organismo. E a fisiologia tem o seu tempo para responder. Pode ser o pior ou o melhor tratamento. Tem um tempo de resposta. Então, quais as etapas que nós devemos observar numa avaliação para avaliar o paciente? Primeira coisa, diagnosticar, saber o que eu estou tratando, entender os meus limites e as necessidades do paciente. Então, será que eu consigo ajudar esse paciente? Sendo bem sincero, naquele momento que eu estou tratando ali, eu consigo ajudar esse paciente? Eu domino o que eu estou fazendo? Eu tenho uma ferramenta, uma técnica que realmente vai responder bem aquele tratamento ou outro profissional que tem melhor? Então entra uma questão muito ética ali de eu ter um bom senso se eu realmente consigo ajudar aquele paciente, ok? Então, se eu consigo ajudar esse paciente, dentro da minha avaliação, será que ele precisa fazer algum exame? Será que ele tem alguma doença, alguma patologia envolvida? Ele está fazendo uso de algum medicamento? Como que é o fator social ali? Quais são os fatores envolvidos? Eu tenho um paciente que ele é público, né? Então, ele vai fazer um tratamento de peeling, ele queria muito renovar a pele, mas ele não quer descamar, não quer uma descamação visível. O que eu posso escolher ali? Então, a gente tem que negociar até como que vai ser o pós-tratamento de acordo com a rotina social do paciente, de como é o dia a dia do paciente, para escolher o melhor tratamento. Muitas das vezes nós temos um tratamento super indicado para aquele paciente, mas por uma questão social ele não consegue fazer o tratamento. E aí, o que eu vou fazer? Vou ter que escolher outro procedimento, ok? A questão de limite de atuação, a gente se prende muito à questão legal, né? A minha formação, a sua formação, o que o profissional, seja médico ou não, consigo fazer. Mas não é só a questão de ser de tal formação A, B ou C. É o nível de conhecimento, o domínio técnico daquele assunto, tá? Será que muitas das vezes eu não preciso da ajuda de um outro profissional?
encaminhar para um outro profissional, eu vejo que na área da saúde a gente tem muito uma questão de ego, né? Eu sou bom, eu sou melhor, sou eu quem faço. Muitas das vezes nós não queremos abrir mão de entender que é melhor encaminhar para outra pessoa, é melhor encaminhar para outro profissional. Eu já recebi muitas das vezes pedidos de diversos treinamentos e cursos de coisas que eu não abordo, eu não ensino, eu faço. Eu indico outro professor, se eu conheço outro professor, porque eu sei que o outro vai ensinar melhor que eu, domina muito, muito mais do que eu. No atendimento clínico é a mesma coisa. Se eu não domino algum assunto de forma técnica, não tenho um bom nível de conhecimento, encaminho para outro profissional. A questão da prescrição, né? O que eu vou prescrever para aquele paciente? Qual que vai ser o plano de tratamento? Qual que vai ser o tratamento escolhido? A frequência de dias e quais são os fármacos que serão utilizados? Então, por exemplo, vou montar o plano de tratamento para o meu paciente. Tem que saber qual que é o melhor procedimento de acordo com o que eu avaliei. E ali, então, vou colocar a frequência de dias, se vai ser semanal, quinzenal, e vou montar o que ele vai utilizar de home care. Eu não faço nenhum tratamento sem home care. Todos têm home care, porque a constância é o uso diário que vai trazer resultado. Então, trago um segredo aqui que parece óbvio para vocês, mas muita gente ignora, né? Até as minhas alunas, você que está assistindo aí, deve estar ignorando. Não uso home care. Aí a resposta é muito mais demorada. Então, todo tratamento tem que ter home care. Todo. Gente, eu estou gravando essa aula, mas estou extremamente rouco. Com essa mudança de tempo, minha voz está muito rouca por esses dias. Então, assim, tá no limite, tá? Peço desculpas por qualquer falha aí na comunicação. A questão de indicação, tá? A gente fala muito da prescrição, da avaliação. A gente tem que saber se o que a gente está indicando, o tratamento que nós estamos indicando, ele está dentro de um fator de convívio social, não vai atrapalhar a socialização do paciente, se o paciente não tem nenhuma contraindicação, se ele consegue lidar muito bem psicologicamente com o pós-procedimento. Por exemplo, um fenol, por exemplo, fenol médio ou um fenol profundo. Nem todo mundo consegue fazer por uma questão psicológica. Ela não consegue ver o rosto daquela forma, ou até um CO2, ou um procedimento ablativo, qualquer outro procedimento ablativo. Muitas das vezes o paciente não consegue lidar com aquela casquinha escura, com aquele escurecimento da pele, ou com o pós-procedimento, a questão de edema, de sensibilidade. Então a gente tem que saber muito da questão psicológica. E durante o tratamento, durante a avaliação, nós precisamos conversar isso com o paciente para mostrar para ele como vai ser o pós-tratamento, o pós-procedimento também. E claro, uma coisa que eu já falei anteriormente é a questão da constância. Nenhum tratamento é efetivo se não tiver constância, continuidade. Seja tratamento estético ou tratamento patológico. Nenhum tratamento é efetivo, não tem constância. A constância é de extrema importância, ok? Eu embaso muito isso, principalmente para o home care. Constância é primordial. E quando nós vamos tratar um paciente, utilizar qualquer técnica no nosso consultório, nós temos que pensar em 3 coisas. Avaliação, antes do procedimento, né? Então, antes do procedimento, avaliar, dar um diagnóstico e indicação. Quando eu fiz isso, vou para a segunda etapa. Durante o procedimento, eu consigo lidar com as técnicas, eu sei executar as técnicas e as intercorrências. Esse é o segundo pilar que eu tenho que observar em qualquer procedimento que eu vou colocar na minha clínica. A terceira etapa, né? As possíveis intercorrências no pós-procedimento. Eu consigo lidar? Não consigo? Eu sei das minhas condutas de tratamento? Então, assim, quando eu colocar qualquer tratamento na minha clínica, eu tenho que pensar nessas 3 etapas. Antes do procedimento, durante o procedimento e após o procedimento. Muitas das vezes a gente só pensa em fazer, mas não pensa no que fazer após, ou no que precisa ser feito antes de executar. Então, pense nesses 3 pilares antes de executar qualquer tratamento, tá? Então, essa aula hoje foi sobre pele. Nós fundamentamos muito bem sobre pele e trouxemos uma base aí para vocês. Mas não só sobre pele, mas entender todos os fatores envolvidos antes de colocar a mão em um paciente, em preconizar um tratamento, em realizar um tratamento. Isso
não vai só se aplicar a peelings, mas qualquer tratamento estético. Então, eu espero muito que o que eu trouxe hoje para vocês traga esse entendimento, essa clareza, da gente olhar tudo isso e observar todos esses fatores antes de executar um tratamento. Então, essa foi a nossa primeira aula. Qualquer dúvida, eu estarei à disposição. Um grande beijo.